eu cheguei! Estava com saudades, mentes estudiosas? Espero que sim, né? Ó, seguinte, tô com dois projetos. Esse é um deles, que é o Mentes Estudiosas, e o outro é o Programa da Marquezine. Amo esse sobrenome. E assim, um é para ajudar vocês com relação aos estudos, com relação ao que é uma residência. E o outro é para ajudar vocês a entenderem, né, coisas sobre a vida, o controle de ansiedade, entendeu? O que você vai fazer no seu futuro. É isso. Os dois são para ajudar vocês. E como vocês pediram, hoje nós teremos os casos mais chocantes durante a minha residência, parte 2 e final, tá? Porque daí quem quiser saber mais, vem conversar comigo que eu passo todos os casos. Lembrando sempre da ética, eu passo os casos, mas não falo quem é, entendeu? E nem mostro. Então eu vou falar assim, tem casos marcantes com relação ao seu diagnóstico e casos marcantes emocionalmente falando. Caso marcante com relação ao diagnóstico e emocionalmente falando, foi um paciente que no meu R3 eu fiquei 3 meses acompanhando a cirurgia oncológica, que na época era o Dr. Rogério Leite, que eu sou apaixonada. Nossa, cirurgião assim, fantástico. E aí chegou um paciente que vem naquela história, o juramento, né? Não interessa o que ele fez, ele precisa de um tratamento. Ele chegou com um tumor, e aí eu já falo pra vocês, quem não souber a diferença entre nódulo, tumor, vesícula, bolha, leiam Lesões Fundamentais no livro do Marcucci de estomatologia, tem bastante sobre esse assunto, e no livro do Neville, lá no finalzinho também tem, mas o conteúdo é menor. Você tem que entender, porque daí você sabe do que eu tô falando, né? Então, assim, era um tumor de aproximadamente uns 7, 8 centímetros. A língua dele tava todo pra fora e era uma lesão vegetante, sangrante ao toque, coloração amarelada, várias colorações. Pra você, assim, saber se pode se tratar de uma lesão maligna, tem uma regrinha que você divide em 4, e se os 4 quadrantes, tipo, se todos os quadrantes forem com coloração diferente, com contornos irregulares, tudo assim, são diferentes, é porque provavelmente trata-se de uma lesão maligna. E aí você tem que saber, quando vai tratar um paciente oncológico, quem trata é o médico e não o dentista. O dentista pode fazer o diagnóstico, né, através de uma biópsia incisional. Então sempre saiba quando você vai realizar uma biópsia incisional e quando você vai realizar uma biópsia excisional. Porque você não pode tratar lesão maligna, e se você remover uma lesão maligna por completo, você não soube da margem de segurança. Então, assim, por favor, lesão maligna quem trata é o médico, ok? E aí nós temos que saber do estadiamento. O que é isso? É uma classificação geral, classificação internacional, que se dá com relação aos pacientes oncológicos. E ele é dividido em 3 letrinhas. O T, que significa tumor, e aí você vai falar o tamanho. O N, que significa nódulo, que é com relação aos linfonodos cervicais. E aí você tem que saber quando você tem um linfonodo de característica inflamatória e quando ele é de característica neoplásica ou maligna. Geralmente aquele de característica inflamatória é aquele que você sente quando tá com dor de ouvido, dor de garganta, né? Que você coloca a mão embaixo, popularmente falando chama-se íngua, mas você como profissional de saúde sabe que é um linfonodo. E você sente dor, ele é móvel e não é duro a palpação. Aquele que já é neoplásico, né, maligno, ele é endurecido, ele é rígido, assim, ele não tem, você não consegue mudar ele de posição, né, então ele é fixo e tem o tamanho dele também e ele é indolor, tá? O normal do linfonodo cervical, quando você não tem nada, é você nem sentir, ok? Então, assim, fez o estadiamento também diz respeito à sobrevida do paciente. Nesse paciente, ele já estava com sonda nasogástrica, então estudem sobre dieta interal e dieta parenteral, quando o paciente não consegue realizar a dieta pela cavidade bucal. Nesse paciente era impossível. E ele já tinha perdido, assim, muito peso mesmo. E aí optou-se por uma cirurgia higiênica, porque esse paciente não tinha como realizar um tratamento, tá? Tanto pela condição física dele, né? Tipo, tava muito debilitado. E aí foi-se para a cirurgia, removeu a lesão que estava no dorso da língua, todo o dorso da língua, como uma cirurgia higiênica, e fez o esvaziamento cervical.
No esvaziamento cervical tem uma área muito, muito assim, que tem que ter muito cuidado, que é a região da artéria carótida. E, tipo assim, passa mesmo por ali, vai raspando aquela região da artéria carótida. E pode acontecer dela romper, né? E ter a hemorragia, tanto durante a cirurgia quanto depois da cirurgia. E foi o que aconteceu. Depois da cirurgia, que ele estava na UTI, teve, né, o rompimento da artéria carótida, ele teve que ser submetido a uma nova cirurgia e conseguiu se controlar a hemorragia. Passado um dia, o problema aconteceu novamente. Estuda a resposta endócrino-metabólica do paciente, tá? Tem um livro muito bom, gente, que chama Controle Clínico do Paciente Cirúrgico do Barbosa. Ele fala sobre esses assuntos que são difíceis de você entender logo na primeira leitura, tá? Que é assim, resposta endócrino-metabólica do paciente e equilíbrio hidroeletrolítico do paciente cirúrgico, que é quando você escolhe que tipo de hidratação você vai utilizar naquele paciente. Então, assim, esse caso me marcou bastante porque ele acabou indo a óbito, né? E, assim, foi feito tudo que podia fazer por ele e não cabe a você, profissional, não cabe a nenhum ser humano julgar o que ele fez. Nós fizemos um juramento e a gente tinha que cuidar daquele paciente. E eu cuidei como se ele nunca tivesse feito nada na vida, fosse o maior santo do mundo, ok? Outro paciente que tipo, me marcou mais pela falta de cuidado, pra não falar porquice mesmo, desculpa o palavreado, mas assim, tem pacientes que eu amo. É muito difícil eu não gostar de paciente, mas esse tinha uma família difícil. Oxi, Jesus. Ele tinha sofrido um acidente automobilístico e ele fraturou a mandíbula, só que eu não lembro qual região que foi, tá? E aí, nós temos atualmente, né, há algum tempo já, a barra de Erich. E a barra de Erich, tipo, depois que você instala, faz a cirurgia e tal, tem os elásticos que você vai ensinar o paciente a colocar. Quando ele voltou para eu ensinar a colocar os elásticos, gente, ele fez assim, ó. Tinha comida por tudo. Sabe assim, comida nos incisivos. E ele falou que ele tinha escovado. Sabe quando o paciente diz assim, eu tô com cara de pau, desculpa, mas mexe na sua cara. Aí você tem que dar uma bronca, né, sendo educado, mas aí a mãe queria que eu voltasse no hospital todos os dias, que ele ou que eu fosse na casa deles para realizar a higiene oral, sabe? Então, assim, fui lá, realizei higiene oral, falei com a mãe, né, passei o caso pro meu professor porque ele tinha tido um problema, viajou. Então, assim, o jeito que tava, dava pro residente cuidar. Mas enfim, né? Foi isso que aconteceu. Graças a Deus, assim, ele entendeu que o problema dele ainda não tinha sido resolvido porque ele poderia ter um processo infeccioso muito severo e aí tudo ia por água abaixo. Parece que eles têm medo, né, de colocar alguma coisa na boca e de se prejudicar. Mas tinha comida por tudo quanto é lugar, gente. Tudo, tudo, tudo. Olha que eu não tenho nojo de nada. Nada. Nada mesmo. Mas aquilo ali foi difícil. Sabe aquele paciente que você vai olhar, você tem que, sabe, tipo, não mostrar a cara? Era esse caso. Mais ou menos assim. O outro foi que eu não sabia, que tem a história aí de traficante, daquelas pessoas que estão junto com o traficante, né? Que se tiver um dedo duro e esse traficante maior aí, nossa, tem até hierarquia nessas bolsas, né? Mas, sério. Se tiver, né, um dedo duro e o traficante maior lá, o chefão, descobrir, esse cara leva um tiro na boca, né? Então chegou exatamente esse cara, essa era a história. Então, assim, PAF, né, ou perfuração por arma de fogo, ou ferimento por arma de fogo, já é uma coisa bem ruim de ser tratada, né? Mas na boca, mais complicado ainda, porque aquele paciente tinha que ser entubado. E assim, me marcou o caso e me marcou assim a forma da intubação, porque eu fiz o curso de atendimento traumatizado na Cruz Vermelha por alguns anos, eu fui monitora do setor de intubação, oroendotraqueal, né? E o médico colocava, não vou falar quem é, não vou falar se ele tá errado, nada disso. Mas assim, o grande perigo é esse tubo ir para o esôfago, não é para lá que ele tem que ir. Aí ele entubava o tubo ia pro esôfago. Aí ao invés dele tirar esse tubo, ele colocava outro, ele ficou com 4 tubos lá, tudo no esôfago. Eu fiquei assim, né? Quem é você, né? O residente, ele ainda é tratado como, né, um ser
que tem que ficar quietinho. Então eu fiquei quietinha, mas, né, foi assim um aprendizado, porque eu já sabia que aquilo ali não estava certo. Mas era ele que tinha que cuidar, né? Não sou eu que tenho que tubar. Beleza. E aí, outra coisa que me marcou também foi que eu não tinha pensado, que às vezes a gente não pensa nas coisas óbvias, né? Pelo menos eu sou assim. E não vou falar de que maneira, mas assim, no SAMU, não sei se me contaram, se eu ouvi, aqui em Cuiabá é muito calor. Tanto que eu tô aqui, eu não ligo o ar porque ele é barulhento, é muito calor. E aí, quando tem um acidente, qualquer acidente que seja, mas o motociclístico é o mais comum, e o paciente cai no asfalto, esse paciente que eu vi já tava queimadura indo do primeiro pro segundo grau. Por quê? Porque o paciente, assim que ele cai, ele tem que ficar imobilizado, né? Por conta de riscos de lesão cervical. Por isso tem que esperar o SAMU chegar para colocar o colar cervical, assim vai. Mas aí ele fica naquela, eu vou me queimar, vou me mexer, vou levantar, o que eu vou fazer, né? Porque assim, já pensou, gente, você ter um acidente ou você ser ejetado do carro e tipo, ficar decúbito ventral no asfalto e queimando, porque aqui em Cuiabá tem a história que se você for fritar um ovo na calçada, ele frita, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Mas assim, eu não consigo andar descalço, imagina meu corpo inteiro no asfalto. E outros, assim, que com relação ao paciente oncológico me marcam muito pacientes que você tá acostumado a fazer laserterapia ou 3 vezes na semana ou todos os dias, principalmente pacientes da pediatria, e que ele tá com você lá um mês, tá indo bem, de repente começa a ficar mal de novo e some, e aí você entra em contato com a família, porque você fica muito próximo, né? E infelizmente descobre que ele foi a óbito. Então, assim, esses casos me marcam até hoje, assim. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com paciente oncológico, porque eles sabem a importância da vida, eles sabem ser gratos a tudo que você faz. E você tem vontade de ajudar, porque você quer que ele vença, entendeu? Então, assim, esses pacientes são os que eu mais gosto de trabalhar mesmo. Eles são eternamente gratos. Isso tem uma coisa que eu amo, chama-se gratidão, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, só um negócio. Gente, vocês entendem que estudar para residência não significa que seu estudo acabou? Pelo amor de Deus, entenda que você vai ser estudante pelo resto da sua vida. Eu até postei uma foto esses dias assim, residente pelo resto da vida, né? Se você colocar na sua cabeça que você vai ser residente pelo resto da vida, em relação a estudar, em relação a correr atrás, a querer operar, é a melhor coisa do mundo, você não tem nada a perder com isso. Então, o estudo é a única coisa que ninguém consegue te roubar. Então, faça com que o estudo, primeiro, vire um hábito, depois uma rotina, e ele vai acabar virando um vício, mas um vício bom, né? Que você vai estar sempre lá atualizando, porque seu paciente merece essa atualização. No outro vídeo eu vou falar com vocês sobre prescrição pós-operatória, mas em ambiente hospitalar, ou seja, aqueles medicamentos que você vai utilizar na forma, na maioria das vezes, endovenosa, né? Porque paciente com intramuscular toda hora também não dá. Mas eu já preciso que vocês vão pesquisando, existe uma sequência, por exemplo, a dieta, qual solução fisiológica, qual solução, né, eu vou utilizar, se é o soro fisiológico, glicosado, ou um ringer lactato, e aí antibiótico, anti-inflamatório não esteroidal, anti-inflamatório esteroidal, analgésico, protetor gástrico, antiemético, cuidados gerais, verificar sinais vitais, manter cabeceira elevada, tudo isso, tá? Tudo isso vocês vão aprender. E a minha aula de trauma de face a gente vai marcar, fiquem tranquilos. E, ó, se vocês gostarem do vídeo, aperta aqui, ó, visualiza, mas aperta no coraçãozinho também. Vou colocar lá no canal do YouTube. Um beijo pra vocês e a gente se vê.